A verdade de cada um. Já começou. Que bom! E que você esteja nos ouvindo pelo rádio e aqui no YouTube. Isso é maravilhoso pro Paulinho Boa Pessoa. Não esqueça, não sai de fininho não, hein? Se inscreva no canal. Às vezes a pessoa escuta a história e depois quer sair de fininho. Tchau, Paulinho, bye bye. Não, se inscreva. Isso é muito importante pro canal. Assim como importante demais será você curtir, dar o teu joinha. Por favor, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A história de hoje tá prontinha, você vai amar e vai participar. Então, começou. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, eu questiono assim de cara na minha história hoje. Como é que uma filha pode se afastar de uma mãe? Porque não fui eu quem se afastou. Foi ela que tomou essa decisão. Como é que pode haver um rompimento? Já são natais sem a presença, e ela é única. Tem esse detalhe, porque a gente, quando tem uma única filha, espera que ela se desdobre também em muito amor e muito carinho. Não é que substituirá filhos imaginados, filhos desejados, mas a gente imagina que esse amor seja exclusivo, né? Assim como nós. Amor por uma filha quando é única, por um filho quando é único. Bom, é imenso sempre o amor de uma mãe por um filho ou de um pai por um filho. Mas eu questiono, por que houve esse afastamento? Vocês vão entender o motivo e haverão de entender também que estúpido demais, como eu acredito que seria estúpido qualquer motivo que afastasse uma filha de uma mãe de uma filha. Parece até que a gente nem está vivendo este ano, este século. O ocorrido entre mim e a minha filha parece coisa assim de séculos passados. É impressionante. É impressionante. Eu não consigo entender se isso é amor excessivo pelo pai ou se isso é falta de amor por mim. Eu vou esclarecer, porque são natais, anos novos, Páscoa, chegando a Páscoa. Eu me lembro dos nossos almoços de Páscoa, aquela união, o sacrifício que eu tinha de comprar os ovos de Páscoa e esconder para que ela encontrasse. Será mais uma Páscoa assim, sem ela, sem a presença dela. Isto posto, agora vamos aos motivos, às razões pelas quais, aliás, eu nem vou colocar no plural, eu vou colocar no singular, a razão pela qual a minha filha se afastou de mim. Então vamos aos detalhes da história para que todos possam entender. Eu e o Francinaldo, nós nos unimos ainda muito jovens. Eu tinha 18 anos. Não, ele, desculpa, tá? Quando a gente começou mesmo, ele tinha 18 e eu tinha 16. Foi um namoro que começou lá no tempinho de escola. E mesmo contra a vontade dos meus pais, seguiu em frente até que nós decidimos morar juntos. Quando tomamos essa decisão, aí sim eu tinha 18. Eu tinha 18 quando a gente tomou essa decisão de morar juntos. Para não termos que pedir nada para ninguém, tanto o Francinaldo como eu, começamos a trabalhar cedo. Responsabilidade não faltava ao Francis e nem a mim. Sempre fomos muito responsáveis. Cedo, pegamos no batente para nos sustentar. E foi dessa maneira que conseguimos alugar uma pequena casinha. E conseguimos começar com os nossos móveis, assim, aos pouquinhos, mas eles foram chegando. E, de certa maneira, tínhamos o nosso conforto. Depois de 2 anos, vivendo já como marido e mulher,
o Francinaldo e eu achamos que estava na hora de termos um filho. Francinaldo sempre dizia que era muito importante a gente ter um filho, pelo menos um. A gente tem que ter, né? Pois se um dia alguém viesse a faltar, ele falava disso. O Francinaldo falava disso. Sabe o que é? Se um dia um de nós dois vier a faltar, fica o companheirinho, a companheirinha, o filho, para nos confortar. Isso é bom. A gente nasce com essa missão, sabe? De fazer com que a espécie se perpetue. Precisamos ter um rebento, um filho. Apesar de muitas tentativas, eu só consegui engravidar quando o Francinaldo e eu completamos, na verdade, 4 anos de união. E então veio ao mundo Tatiane, a nossa menininha, a princesinha, conforme falava o Francinaldo. Linda princesinha e com muita saúde, com a graça de Deus. Puxa, Paulinho, ficamos felizes demais, eu e ele, com o nascimento da Tatiane. Ela nos trouxe realmente uma vida nova e, por ser única filha, a Tati foi crescendo em meio a muito amor, carinho e mimos. Tatiane é uma graça, inteligente, super amorosa, muito apegada a nós. E quando o Francinaldo chegava do trabalho, ela fazia uma festa para ele. Não desgrudava daquele pai um minuto sequer. Quando chegava a hora de dormir, a Tatiane não queria nem saber de ficar no quarto dela. Ela tratava de se deitar bem no meio da cama, no meio de nós dois. Era ali que ela gostava de ficar. A Tati, como eu já falei, era muito apegada a nós, mas principalmente ao pai Francinaldo, que fazia todos os gostos. Eu era aquela que tinha que educar, aquela que dava bronca. Não fala com a boca cheia, vai lavar as mãos, você já tomou banho hoje? Aquela que, sabe, cobrava lição, quando começou com a escola, cobrava lição de casa. Eu era aquela que administrava o lar, a casa, até porque o Francinaldo estava em outros compromissos. Eu, apesar de ter outros compromissos, também assumi o lado da casa. Então eu tinha muita responsabilidade das minhas costas, e especialmente com ela. E quem tem responsabilidade tem que ser duro às vezes. O tempo foi passando. A nossa filha realmente não dava nenhum trabalho. Agora já com 13 anos de idade, 13, muito estudiosa, não tinha problema nenhum com ela na escola, fechava todas as notas. Às vezes, faltando um mês para terminar as aulas, ela já estava dispensada, porque ela tinha fechado todas as matérias. Caprichosa em tudo que fazia, sempre tirando as melhores notas e tendo um comportamento exemplar. Às vezes, quando a gente conversava com ela, o Francinaldo brincava dizendo: filha, presta atenção. Ele tinha esse costume. Da mesma forma que ele me dizia lá, quando estávamos sós, de que deveríamos ter um filho, porque se um de nós faltasse, o filho fazia companhia, varia companhia para um ou para outro. Ele trouxe essa ideia, só que agora com a filha. Filha, presta atenção. O pai vai falar uma coisa com você. Se acontecer alguma coisa com o papai, isso pode acontecer, eu morrer. Fala bobagem, homem. Eu reclamava à distância. Tua mãe, liga não. Mas se acontecer, eu morrer, você toma conta direitinho da mamãe, tá? Você vai me prometer que não deixa ela arrumar outro pai para você, tá? Porque pai é insubstituível. Você tá ouvindo? Tá ouvindo, princesinha? Eu ria. Eu ria porque eu sinceramente acreditava que isso jamais fosse acontecer. E sinceramente, isso para mim era quase uma brincadeira. Era sério o que ele falava. Mas eu entendia como quase uma brincadeira, uma coisa sem importância. E tenho certeza que alguém que está ouvindo hoje o meu relato dirá: olha, isso já aconteceu aqui em casa. Sabe, eu não sou a única e exclusiva nesse sentido.
A Tatiane ficava muito brava quando o pai falava daquele jeito. Para com essa conversa, pai. Eu não quero mais escutar essas bobagens que o senhor fala. O senhor não pode morrer. O senhor não vai morrer. E se for para isso acontecer, eu quero morrer primeiro que você, pai. Eu não quero ficar sem você. Aí eu entrava no meio, virava pampeiro, porque eu já, tá vendo? Tava obrigando a menina a falar bobagem, besteira. Ninguém vai morrer. Para falar bem a verdade, quando o Francinaldo brincava daquele jeito, eu também não gostava. Eu às vezes ria até para dar uma disfarçada, mas eu não gostava. Eu mandava logo ele parar com aquela conversa. Chega de falar de morte, né? Às vezes na cama, naquele papo marido-mulher, Francinaldo, para de falar de negócio de morte. Só que no fim ele acabava provocando riso, fingindo na cama que ele tinha acabado de morrer. Eu não sei porque tem tanto medo de falar de morte assim. Quer ver? 1, 2, 3 e fingir que ele morria. Acabava em risada. Quando a Tati fez 15 anos, ela começou a paquerar um garoto da escola. Porém, tão logo ela se interessou pelo garoto, já tratou de contar para mim e para o Francinaldo. E apesar de não gostarmos muito da ideia, você vê, a gente estava copiando os nossos pais. Nós começamos também com essa idade, mais ou menos. Então, não tem jeito, a história se repete. Pedimos, quando a gente viu que não tinha jeito, porque no nosso caso não teve, pedimos para que ela trouxesse o tal do menino aqui em casa, para que nós pudéssemos conhecê-lo. Conhecemos o garoto Daniel e gostamos muito dele. Parecia ser um garoto bacana, responsável, simpático, desportista, educado. E dessa maneira, a gente acabou permitindo que a Tatiane namorasse, apesar dos 15 anos. E ele é mais ou menos a idade dela, 16. E foi logo depois do início do namoro que a Tatiane com o Daniel, o Francinaldo, a partir dali, foi um marco. Ele passou a ter problemas de saúde. Começou com muitas dores abdominais. No início, prisão de ventre, aquela história. Faz o chá, melhora. Um dia o chá faz efeito, no outro dia nem tanto. Misturávamos analgésicos no meio do chá, passava. Mas as dores, a verdade é que começaram a ser repetitivas. Já não havia um dia, uma noite sequer, era principalmente a noite, que a dor atacava mais. E de repente, não era só de noite, era também durante o dia. Isso começou a impedir de fazer com que o Francinaldo fosse trabalhar. Aí era hora de procurar médico. E ele fez uma série de exames com o plano de saúde bom que tinha. Fez uma série de exames. E ao fazer a colostomia, fica aqui um alerta, que as pessoas sempre procurem fazer esse exame. A colostomia é importante. Não à toa. Mas sempre que você tiver algum indicativo de dor persistente abdominal, faça esse exame, a colostomia. Eu acho que o Francinaldo demorou um pouquinho. Foi uma estupidez dele e talvez minha também. Nós não estávamos dando valor àquelas dores abdominais. E tudo que é dor tem que ser questionada, porque ela não é normal. A dor pode ter consequência leve, é verdade, mas é um aviso de que algo não está bem. Se é dor, investigue. Colostomia é a melhor maneira de investigar o que se passa no seu intestino. Ele é muito longo, o intestino. Muito longo. E de repente esconde alguma coisa que precisa ser combatida. Lamentavelmente, no caso do meu marido, a descoberta foi tarde. Foi tardia, em verdade. Havia um tumor no seu intestino. Tudo foi muito rápido. É a voracidade do tumor. Existem tumores de tudo que é espécie. Os lentos, os muito lentos, os rápidos e os muito rápidos. Infelizmente, o dele se enquadrava nos muito rápidos. Francinaldo precisou ficar internado e a única chance seria uma cirurgia de urgência, tirando grande parte do intestino. Eu e Tatiane
ficamos completamente arrasadas. Para nós, era como se a nossa vida tivesse acabado. E em uma das visitas que nós fizemos a Francinaldo no hospital, mais uma vez, ele fez aquela, entre aspas, brincadeira. Não era mais brincadeira. Filha, escuta aqui. Você está vendo, né, que o pai não está bem? Aquela coisa que eu sempre te pedi continua valendo, tá? Cuida da mãe. Não deixa ela arrumar ninguém. Cuida da mãe do pai. Ela sempre jurou amor eterno. E eu sempre jurei amor eterno por ela. Tá ouvindo? Promete. Você cuida. Hein, princesa? Minha filha, naquela hora, olhou para mim, porque eu estava perto, e respondeu para o pai, desta vez com lágrimas nos olhos, porque a situação era outra. Francinaldo estava realmente muito mal de saúde. O pai, primeiro fala assim: o senhor vai sair dessa. E isso não é preocupação para o senhor ter. O senhor vai ficar bom. Mas se é para você ficar tranquilo, eu prometo. Prometo. Se alguma coisa acontecer, o que não vai acontecer, eu vou cuidar da mãe. E eu nunca vou deixar a mãe arrumar mais ninguém. Isso está prometido, pai. Agora vê se melhora e vê se volta para casa. E para com isso, né? Eu nem poderia supor e imaginar. Mas aquela seria a última conversa de Tatiane e o pai. Porque exatamente naquela mesma noite, ele foi levado para a cirurgia e não saiu da mesa operatória. O tumor era grande, havia tomado parte do intestino de uma maneira que os médicos não acreditaram. Ele disse que cortava e aí descobria que havia mais raiz da maldita doença. A cirurgia se alongou. Perda de sangue que é natural em cirurgia, apesar da reposição instantânea. Uma parada cardiorrespiratória. Ressuscitação. Mas ele não resistiu. Francinaldo morreu na sala cirúrgica. Foi muito triste. A partida de Francinaldo, daquela forma como aconteceu, foi muito triste e muito repentina, apesar de ter sido uma doença assim, que dá um certo tempo para que você, de certa forma, se prepare. Se bem que eu acho que é difícil alguém se preparar para esse momento. Ele sempre, Francinaldo, foi um homem muito forte, uma saúde de ferro. E eu não conseguia me conformar. Como aquela doença o havia levado de maneira tão rápida. E depois comecei a citar para o médico: conheço fulano, beltrano, que tem esse problema do intestino há anos. Está firme, está bem. Ele disse que o tumor era raro e extremamente agressivo. Levamos a nossa vida em frente nesse período. O Daniel, o namorado da minha filha, foi muito importante. Ele fazia de tudo para que não só a Tatiane se sentisse melhor, mas que eu também me sentisse assim, mais para cima. Os anos foram passando. A saudade do Francinaldo era muito grande, mas na medida do possível íamos levando nossas vidas em frente. Aí eu comecei a entender o que o Francinaldo falava lá no comecinho. Um filho é muito importante. Se um de nós faltar, fica o filho para o nosso conforto. E eu fiquei pensando, olha, ele estava coberto de razão. Porque se não fosse a Tatiane, o que seria da minha vida? Sem o amor da minha vida. E o detalhe foi que ela trouxe mais um filho, o Daniel.
Eles eram fundamentais na minha vida e na minha recuperação. A Tati e o Daniel, me passando aquela força, aquele astral. Sem eles, eu não sei se teria sobrevivido. E o Daniel, ele foi muito importante, porque no momento em que a Tati não poderia realmente me ajudar porque estava muito mal, foi ele quem ajudou. Você vê que uma coisa colaborou com a outra. Quando a Tati completou 18 anos, ela ficou noiva do Daniel, que estava com quase 20. E resolveram se casar naquele final de ano. Eu estava muito contente e feliz pelos dois. Mas ao mesmo tempo, eu fiquei triste. Porque com o casamento, quem casa quer casa, esse ditado continua valendo. Aquela que era a minha companheirinha ou companheirona não estaria mais junto a mim. Eu ficaria sozinha. Mas ela tinha que seguir o caminho dela, porque um dia eu segui o meu. O que ela estava fazendo, eu já tinha feito com o Francinaldo lá atrás. À medida em que o tempo foi passando, fiquei de fato só e me sentia cada vez mais solitária. Minha filha agora tinha sua vida própria. Ela ainda vinha muito à minha casa, mas obviamente que não é como morar junto. Eu vivia sozinha, não tinha mais ninguém ao meu lado. 6 anos após a morte do Francinaldo, eu conheci um xará seu, Paulinho, Paulo. E nós passamos, eu e o Paulo, até uns olhares que se transformaram numa paquera, até o dia que ele me ofereceu um jantar. E eu aceitei. E depois disso, os jantares se tornaram mais frequentes e nós passamos a sair. Eu gostava muito do Paulo, me sentia bem ao seu lado e achava que a hora, quem sabe, de recomeçar. Eu já estava viúva havia 6 anos. E foi aí que eu descobri que eu teria seríssimos problemas pela frente. Porque quando eu contei para Tatiane sobre Paulo, ela ficou simplesmente revoltada. Quando eu disse que eu estava namorando. Você não tem juízo não, mãe? Não tem juízo. Perguntou se eu me lembrava da promessa que ela havia feito para o pai dela quando da morte dele. Fiquei muito assustada com a reação da Tati. Disse que eu me lembrava sim, mas que aquilo, sei lá, eu entendi aquilo como, entre aspas, uma brincadeira. Aliás, uma brincadeira de mau gosto, da qual eu nunca havia gostado. E que eu tinha o direito, sim, de ser feliz novamente ao lado de outra pessoa. E a partir daí, eu passei a ter seríssimos problemas com a minha filha Tatiane. Aquela filha que sempre foi tão carinhosa, tão amorosa, educada, passou a me tratar como se eu fosse uma vadia. Ela dizia que eu não tinha o menor respeito com o pai dela, com o Francinaldo. E que era um absurdo eu me envolver com outro homem. Por causa disso, eu cheguei, inclusive, a me afastar do Paulo. Num primeiro momento, sabe, eu falei, eu vou ter que dar mão à palmatória. Quem sabe eu retome outra vez, de uma outra forma, com outro alguém, de um outro jeito. Esperar minha filha amadurecer mais. Me afastei do Paulo. E a partir de então, a Tatiane passou a querer tomar conta da minha vida. Ela passou a me vigiar. Foi nessa época que ela engravidou e ganhou um menininho lindo chamado Felipe. Ela trazia o Felipe para eu tomar conta. E de certa forma minha vida, sabe, ficou preenchida de novo. Ela sempre deixava o Felipe comigo. Quando ia sair com o marido,
eu achava que estava legal assim. Então eu comecei a desistir de querer ter alguém. Mas um dia, eu me lembro perfeitamente, eu havia acabado de devolver o Felipe para ela veio buscar. Sentei para ver televisão. Isso devia ser mais ou menos umas 10:30 da noite. A casa vazia, eu sozinha. E eis que de repente o telefone tocou. E quando eu vi, era o Paulo. E ele disse: eu vi a cena aqui de fora, no carro onde eu estou. Você devolvendo o neto e se recolhendo na sua casa. Chegou a hora de você acordar. Você não pode ser escrava da sua própria filha. Uma escrava emocional, fazendo os gostos dela. Ela vai adorar você tomando conta do filho, como se fosse uma babá. E a hora que ela quer sair, ela se diverte, ela tem pessoas com as quais conversa. Não é justo. Sabe, não é justo o que você está fazendo para você mesma, Regina. Está na hora de você acordar. Eu hoje estou falando da frente da sua casa, apesar de estar pelo telefone, porque eu vim para te apanhar. E cheguei exatamente no momento que você estava devolvendo a criança. E tenho certeza que você está aí agora sentada no sofá, vendo televisão. Olha para você. É que não tem espelho, né? A TV mostra outras imagens. Mas se tivesse um espelho, olha nele. O tempo passa. E o que você faz da sua vida? Vai ser a eterna cuidadora do neto? Ok, a criança não tem culpa, é verdade. Mas é isso. Você já olhou para você e perguntou: que idade você tem hoje? O tempo passa. Eu vou te dar uns 15 minutos para você se aprontar. Hoje haverá um show. Aquele que você gosta. Eu vim te buscar. Estou esperando aqui fora. 15 minutos, tá? Você acha? 15 minutos, tá, Paulo? Você tem que pedir para alguém? Vai ligar para o seu marido? Impossível. Ele morreu. Já tem mais de 6 anos que ele morreu. Ainda que você tivesse o telefone do céu, onde eu espero que ele esteja, provavelmente ele não ia poder atender. Hoje tem outras preocupações. 15 minutos. E em 15 minutos, eu estava dentro do carro do Paulo. E nós retomamos naquele dia. O show foi lindo. Era um show do Leonardo. Eu sempre amei esse cantor. Foi espetacular. Juras de amor. E quando eu voltei para casa, eu liguei para minha filha dizendo que eu tinha voltado com o Paulo. E desta vez em definitivo. Ela bateu o telefone na minha cara. E cortou relações. São 5 anos. Sem Natal juntas, sem Ano Novo juntas. Agora as Páscoas, que antes era uma festa em família. Bom, tô com o Paulo. Mais distante dela.
Eu tenho certeza que eu não estou fazendo absolutamente nada de errado. 5 anos. Eu apenas dei continuidade à minha existência. Mas é lamentável, é uma pena que tudo isso esteja acontecendo. Porque eu amo a minha filha, sinto demais a falta dela. E não é possível que, no ano em que estamos, isso de séculos e séculos passados esteja acontecendo. Com uma cabeça jovem. Não vi mais o meu neto. Não vi mais o Felipe. Às vezes eu entro na internet e vejo assim fotos publicadas. O próprio Paulo criou um perfil falso para mim. Eu preciso para ver o meu neto de um perfil falso criado pelo Paulo. A tecnologia, pelo menos, me oferece isso. Um perfil falso para que eu possa ver o crescimento, a distância do meu neto. Pergunto, tem lógica uma coisa dessas? Páscoa. Ideia do Paulo. Comprar um ovo de Páscoa e a gente vai levar pro teu neto. Acabar com isso, com essa palhaçada. Aproveitar. Páscoa tem grande significado. Acabar com essa palhaçada. Chega. Eu sei que você não está totalmente feliz estando comigo. Te falta a família. É a tua única filha. Seu genro, seu neto. Tudo bem que você tem a minha família hoje. Mas eu sei que não é o bastante. Vamos parar com essa palhaçada. Aproveitar o domingo de Páscoa. A gente capricha, faz aquele embrulho legal. Se você quiser, eu compro até um coelhinho. Você leva. Eu vou com você. Por isso eu coloquei urgente no meu e-mail. Seria uma boa ideia? O que você acha? É sobre esta opinião que eu busco através dessa carta. Para o domingo de Páscoa, seria uma boa ideia? Você no meu lugar faria isso? Tem hora que eu vejo com muito bons olhos tudo que o Paulo propõe. Mas de repente eu paro para pensar e falo, poxa, mas não é possível que a minha filha persista numa ignorância, acreditando numa conversa. Tudo bem que ela tinha esse tipo de conversa com o pai desde de pequenininha. Mas acreditar piamente nessa promessa que ela fazia para o pai? Ela chegou uma vez a me dizer, mãe, eu tenho palavra. Mãe, eu tenho palavra, é mais forte do que o amor? Quando você diz a frase, mãe, eu tenho palavra, isso pode ser mais forte do que os sentimentos? Questiono. Sometimes winning's losing fast and moving past who is right and who is wrong. And sometimes leaving's all I've got, even when I know it's not. 'Cause our love is too strong for that kind of talk to be more than a thought.